Olha, hoje nós temos aqui uma coisa interessante, trilhar o caminho, não é? Então, nós temos em Lucas 12, de 35 a 39, que fala assim: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar, ele dá festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir e dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabeis, porém, isto: se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Com todos os bons líderes, Jesus deixou seus seguidores com um plano para o futuro e lhes deu alguns instrumentos-chave para entendê-lo, incluindo, né? Vamos lá. Ok. Guerra, é muito interessante porque o Senhor, ele termina esse texto que a gente está falando a respeito dele hoje, dizendo que se o pai de família soubesse a que horas viria, né, então ele tomaria cuidados e ele fecharia as portas, né? Com certeza. E tomaria providências. Na realidade, o Senhor, ele está dizendo que isso vai acontecer e que muitos poderão estar surpreendidos. Então, esse texto já é um texto que nos traz uma referência de sinais proféticos muito interessantes, que depois o Senhor vai trazer com muito mais clareza. Nós temos falado aqui, inclusive no programa anterior, nós falamos a respeito dessa relação de Jesus com seus discípulos, né? Sim. E aí, como essa relação está próxima e esse ensino é tão intenso, então, nesse momento, Jesus ele está abrindo a visão dos seus discípulos para verdades que ele ainda ia explicar e falar, e mesmo assim, ainda nos é oculto em muitas coisas. Mas isso não quer dizer que ele não nos deu o caminho, que ele não nos colocou no trilho. Com né? certeza. Então, acho que tem tudo a ver com esse título, Trilhando o Caminho, ou trilhar o caminho, passar, né, seguindo esse caminho que foi estabelecido e trilhado para nós. Agora, esse texto, ele começa com uma outra coisa muito interessante, que é exatamente o fato da pessoa estar preparada para fazer essa caminhada. E a primeira coisa da preparação é estar vestido. Então, quando ele fala em cingir os vossos lombos, na realidade, esteja pronto, esteja vestido. A gente vai ver isso, eu estou falando e lembrando de um texto de Neemias, quando Neemias estava na reconstrução dos muros e que eles deveriam dormir, e mesmo dormindo vestidos e com as armas nas mãos. Não é? Então, o Senhor está dizendo isso de uma maneira muito clara. Estejam prontos para partir. Quando ele também liberou, né, a ordenança da Páscoa, que o povo deveria sair do Egito para a Terra Prometida, ele disse: vocês deverão comer a Páscoa, né? Mas com os lombos cingidos, os cajados na mão. Sim. Por quê? Porque a hora vai chegar e a hora vai ser aquela que vai ter que sair. Com certeza. Não vai dar para esperar. Então é esse sentido que o Senhor está nos dando, né? E devemos estar prontos, devemos estar cingidos. Uma outra questão interessante, e que eu acho que vale a pena a gente considerar, Guerra, é a questão quando ele diz com a lamparina ou a candeia na mão. Isso, né? Tipo assim, esteja preparado e pronto para ir. Mas esse ir pode ser a qualquer hora, pode ser inclusive de noite. Então esteja se com a lamparina com a lá. Lanterninha na mão. Acesa e... Verdade. Você vai correr o risco de perder o rumo e não andar no trilho que ele já traçou. Com certeza. Então, tem duas questões que eu acho que são importantes aí.
A primeira é a questão da preparação pessoal, no sentido das vestes. A outra é uma questão de uma preparação temporal. Sim. Pode ser a qualquer momento. Mas esse caminho já nos foi indicado e o Senhor deixa realmente instrumentos, né? Até mesmo toda a sua palavra, ela vem nos nortear em relação a esse caminho, e não só a palavra já escrita, mas também os sinais e a palavra que já foi profetizada, e ele realmente não tem deixado o seu povo sem entendimento e discernimento, porque ele colocou Amém. em nós o seu Espírito, e o Espírito do Senhor tem falado, e tem falado muito nos últimos dias. Né? Os últimos anos temos tido uma intensidade Com certeza. de palavras do Senhor proféticas, Amém. principalmente nesse sentido de direcionar o seu povo. Então vamos ficar atentos a esses instrumentos, em nome de Jesus. Temos já aqui participações, Rogério Guerra. Aqui, DDD 31, a pessoa pede para não falar o seu nome. Ela diz assim, ó, estou em uma igreja e sendo chamada pelo pastor da igreja de pastora, quando na verdade não fui consagrada para ser pastora. Eu e meu esposo somos chamados assim, e isso tem me incomodado. O que eu devo de fazer? Rogério, nada. Exatamente o que eu ia dizer. Absolutamente nada. Eu já passei por isso também. Até porque quem está chamando é aquele que está com autoridade sobre a sua vida para reconhecer a unção e o chamado que tem em você. Exatamente. Né? No tempo certo, isso vai acontecer. Então, Com certeza. não antecipe, não se precipite e também não negue aquilo que Deus já revelou a Exato. outros. Agora, ore para que o tempo do Senhor esteja alinhado com o tempo do homem. Porque eu não penso que um pastor, um líder, vai chamar um dos seus liderados também de pastor, se ele não vê nessa pessoa uma unção pastoral. Com certeza. Sim. Né? Até porque essa não é uma coisa para se brincar. Com certeza. Né? E se a gente pudesse escolher, talvez muitos de nós não teríamos escolhido. E exatamente dentro disso que você falou, eu vivi essa realidade. Um tempo eu neguei, né, eu negava isso, as pessoas vinham, até nem era o líder que chamava, eram as pessoas que me chamavam de pastor. Eu ia dizer, não, eu não sou pastor, não sou. Até que um dia eu tive uma experiência com o senhor. Então, e o senhor falou, é isso que eu quero para você. Então, pronto, aí já não dizia mais que não era. Não é? Então as pessoas me chamavam, mas aí foi um tempo que eu vivi que foi, que eu chamo que é o pastor de fato e o pastor de direito. Não é? Então pastor de fato, ou seja, eu não tinha sido consagrado ainda, como você, mas exercia funções pastorais, porque o meu pastor autorizava, endossava e pronto. Até que chegou o dia de, olha, eu quero te consagrar. Né? Então, porque as pessoas já me viam como pastor e já exercia a função. Só que de direito não tinha ainda esse direito, mas ele então depois chegou o dia de derramar o óleo. Rogério, eu assumi uma igreja antes de seminário e tudo. A convenção foi lá, né, porque a convenção autorizou, porque o pastor saiu da igreja, a única pessoa que tinha era eu. Aí foi lá, autorizou, eu assumi a igreja. E eu fiquei 4 meses na igreja como pastor da igreja, de fato. Aí você vê. E depois veio um pastor aí, passou para ele em ata e tudo. Entendeu? Então, muitas vezes, né? Mas isso é porque, né? Eu já, igual você falou, e de fato eu já tinha um ministério. Eu já era reconhecido como reconhecido já. Então, olha, como o pastor Rogério falou, não faça nada, deixa as coisas acontecerem, não é? E ore, para que isso confirme no seu coração, confirme no coração do seu líder, e aí no tempo certo, na hora certa, vai vir então de direito, né, a consagração. A plenitude, exatamente. Vamos lá, Guerra. Já nós temos aqui o primeiro, uma lupa. Ele lhes ensinou qual deve ser a atitude correta para enfrentar o futuro.
Guerra, é muito interessante porque a lupa, ela tem é um instrumento Sim. que ele não aproxima o que está longe, ele aumenta o que está perto. Isso, com certeza. Porque são dois tipos de instrumentos, né, que usam a lente e que a gente precisa, às vezes, fazer essa diferenciação. Um é aquele que aumenta o que está perto, no caso, a lupa ou um microscópio. Isso. Né? Então, o microscópio, ele vai, você pega um negocinho pequenininho, está ali perto, ele vai aumentando o tamanho, mas ali você tem essa visão. Sim. Na lupa, é como a luneta, né? Onde você tem, o objeto está longe, né? E você vai, na luneta, você vai como se estivesse aproximando o objeto. Sim. Né? Então, quando nós temos esse objeto, na realidade, a intenção é melhorar a visão. Ou aproximando, de certa maneira, o que está perto, ou aumentando aquilo que é pequeno, né? Sim. Aproximando o que está longe ou aumentando o que está O que é perto. pequeno. É ampliar a visão. Sim. E é exatamente essa visão que o Senhor Jesus nos dá. E essa é uma visão que Ele nos dá para o futuro. E isso é muito interessante. O Senhor, quando Ele começa a explicar as coisas para nós, né? Vamos tirar disso só do contexto de 12, mas do nosso contexto de uma maneira geral, porque hoje nós temos através deles a palavra escrita. Então aquilo que foi dado a eles como uma lupa, hoje está na nossa mão. Né? Então nós temos hoje aquilo que eles receberam. Sim. Né? Então aquilo que nós temos para ampliar a nossa visão, melhorar a nossa visão e principalmente a visão de futuro. Por quê? Nós precisamos sempre estar com uma visão lá na frente. Sim. Porque a nossa esperança não pode ser no aqui e no agora. A nossa esperança tem que estar em algo muito maior do que aquilo que eu estou vivendo hoje. E o Senhor, Ele deu esses elementos para que nós não tivéssemos mais presos a esse mundo, a esse momento, ao presente, às coisas materiais e terrenas, mas que a gente enxergasse muito além que a nossa visão fosse muito além disso. Né? É muito interessante quando a gente olha os relatos da própria igreja primitiva e a expectativa que a igreja primitiva tinha de viver a eternidade. Sim, com certeza. Porque eles tinham essa lupa na mão, a lupa que fazia com que o futuro se aproximasse deles. Não é? Então Isso essa mesmo. Visão de futuro, essa visão de eternidade que a gente precisa ter. E olha, essa pode ser uma impressão errada que eu faço, ou uma leitura errada da nossa própria cultura hoje. Nós estamos perdendo esta visão. Estamos perdendo o foco de uma vida futura. Estamos muito imediatistas, achando que vamos viver para sempre. Então, buscando fórmulas da longevidade e esquecendo a fórmula da eternidade. E esta é uma coisa que nós precisamos restaurar. Né? Essa lupa que é a orientação de Deus, a orientação de Jesus, a orientação que vem através de todos os seus profetas, ela precisa estar nas nossas mãos nesse tempo, mais do que em nenhum outro tempo na história. Né? Porque hoje nós temos muito mais acesso à informação do que qualquer outro momento na história. Com certeza. Então, muito mais lupas estão sendo distribuídas. Com certeza. Só não enxerga quem não quer. Não é? Aqui, nós temos a participação da Maria Gomes, ela mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela está pedindo oração para que Deus a cure, pois ela está enferma, já passou pelo médico várias vezes, mas não tem melhoras. Peço que os irmãos orem por mim
E a paz do Senhor vos abençoe a todos. A paz. Ok, viu, Maria Gomes? Nós vamos orar aqui no final do programa. E em nome de Jesus cremos que a cura vem e ela vem sem detença, no nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Não somente você, mas todos aqueles que estão nos assistindo, né, que estão enfrentando algum tipo de enfermidade, nós cremos nessa cura. Temos outra participação aqui, Guerra Rogerinho. DDD 33, interior aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, aliás. Diz assim: paz e graça a todos. Eu gostaria de saber o que na verdade significa fornicação. Eu e minha companheira moramos juntos e somos divorciados. Isso é fornicar? É a pergunta. E a segunda pergunta: e é proibido termos oportunidades na igreja? Desde já agradeço o Antônio. Olha, a pergunta é simples e a resposta também. Fornicação é toda relação sexual entre pessoas não casadas, né? Então, nesse caso, a gente normalmente fala no caso de solteiros, mas o divorciado se encaixa nesse quadro, porque ele não está mais casado. Então, foi quebrada, rompida a aliança do casamento, ele volta, né, de maneira legal ao estado original antes, inclusive até o próprio nome de solteiro é devolvido, né? Restituído o nome de solteiro. Então ela volta ao estado inicial, é como se ela tivesse solteira, e é por isso que ela pode casar de novo, porque é considerada solteira. Nesse caso, duas pessoas que estão divorciadas, se não casaram outra vez, estão, por definição, em fornicação. Fornicação é um pecado. E a prática desse pecado deveria sim impedir o exercício de uma função ministerial, porque é uma prática de pecado conhecida, né? Não é nada que... às vezes fica pesado a gente dizer essas coisas, mas a gente também, eu acabei de falar aqui da lupa, a gente não pode simplesmente pôr a lupa num lugar e tirar ela para outras coisas. É o que a palavra de Deus diz. Se você está na prática do pecado e de forma consciente, e essa prática do pecado, além de ser consciente, ela ainda é conhecida de toda a congregação, isso acaba virando escândalo, não é? Então, não deve estar associada a uma função, né? Com certeza. Até porque Paulo orienta, né, que aquele que tem mais de uma esposa não deveria assumir uma função ministerial. É verdade. Né? Então, ele não está dizendo que a pessoa não poderia ser crente. E olha que eu estou falando isso dentro de uma cultura onde aceitava, né, a poligamia. Né? Que não é o caso da nossa cultura. Né? Então, nessas práticas aceitáveis dentro da cultura, era necessário que ele fosse marido de uma só esposa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.